É engraçado ouvir um monarca falar que ele gosta de filosofia, que de fato ele gosta de filosofia. Só que uma filosofia diferenciada, a filosofia dele ali, uma parada meio Eu gosto da filosofia. transcendental. Eu um lembro do bagulho- nosso papo, uma coisa meio religiosa. Tipo, É. Foi legal. Você perguntou sobre ateísmo. Sim. A gente falou até da Terra plana, que tu falou mal pra caralho dos caras da Terra plana. Há algo além disso do que falar dos caras da Terra plana que não seja mal? Vai falar o quê? São uns caras meio bitolados, né? Não tem como negar. Tão bitolado que a Terra é plana, né? Pelo amor de Deus. É bem difícil de acreditar mesmo, né? Mas esse negócio da Terra plana foi o que a gente conversou. É um sintoma desse mundo novo, tecnológico, onde todo mundo tem voz. E essas pessoas já existiam, né? Seres humanos com pensamentos burros. Acho que é a maioria da humanidade desde sempre, né? Eu acho que agora acho que talvez sim. a gente tenha mais a capacidade de referenciar os pensamentos. E agora os pensamentos burros parecem muito burros, assim, sabe? E aparece, né? E aparece. Agora Antes eles não têm aparecia. espaço, eles têm voz, têm lugar pra Como aparecer, de dizia o fato. Nelson Rodrigues. Os idiotas nasciam, babavam na gravata, tinham filhos e morriam. Agora não, eles falam. Verdade, e falam pra milhões de pessoas, às vezes. E aí a gente fica sabendo essas coisas, vai saber. Às vezes a pessoa é terraplanista e a vida ganha um novo sentido. Sim, Ganha amigo, sim. vai jantar fora. É verdade, às vezes Né? tem uma comunidade ali, Sociabilidade. né? E diz, são pessoas parecidas, burras igual a ele. Tá radical ele. É, hoje ele. É que ele acordou quase agora e ainda não teve oportunidade de estourar a bomba Pior que eu atômica não dele. fumei ainda, cara. Eu tô... Então, eu sei, Raivoso. cara, pra mim é muito claro quando ele estourou a bomba atômica e quando não estourou. É bizarro. É diferente? É completamente diferente. Quando ele já estourou, ele fica mais leve? Cara, ó, só o fato do jeito que ele tá falando aqui, que tá muito mais acelerado que o que eu tô acostumado, eu já sei. Quando ele começa a falar pra caralho, ele que assim, ih, não estourou a bomba. Não estourou, tá. Mas tá estourando aí, Tá né? estourando, vamos ver, aos pouquinhos a gente vai. Mas uma parada muito louca agora desse mundo é que tem algumas coisas que eram consideradas verdades absolutas e agora tá tudo sendo questionado, né? E parte disso eu gosto, sinceramente, porque eu acho que a gente vivia num mundo onde que as pessoas não questionavam a estrutura, eles meio que aceitavam, mas parte é ruim, porque elas estão questionando coisas que não eram pra ser questionadas, tá ligado? Coisas Sei. que a gente acreditava que já eram já é passado da humanidade, a gente já chegou no consenso que a Terra é redonda, tá ligado? Já meio Que a gravidade aprendemos isso. existe. É, a gente Porque meio tem que... os caras da Terra plana que falam que a Terra, assim, a gravidade não existe, a Terra, na verdade, ela tá subindo no espaço que ela tá a 10 metros por segundo. entendi, faz todo sentido, cara. E tem uma ponta que é o Polo Norte, a outra borda é o Polo Sul. Ah, na verdade, isso daí fica, tu não manja. É, o meio Sim. é o Polo Norte, o centro da Terra plana é o Polo Da Norte. tábua lá. É, da tábua. E, pô, né, E tava a vendo nada bordas pra Terra são- plana, cara. O Polo Você tá lendo Sul. muito isso, cara. Tô começando a desconfiar de você. Como é que eu vou ridicularizar alguém sem saber do que ele tá falando? É melhor nem saber mesmo. Vai saber se você se converte. Vai se contagia, né? É melhor Não, mas nem assim, ouvir. tem uma coisa que eu tenho alguma segurança, que é na minha capacidade de ser menos idiota que a maioria. Isso já é um grande esforço. Pois é. É difícil. E sabendo que eu sou menos idiota que a maioria, eu me sinto bem confortável de correr atrás de idiotice. Porque pra mim é entretenimento, é igual ver um filme. Sabe? Eu vejo aquilo ali e fico, caralho, que pira, mané. Olha, Parece essas os caras do pessoas Guerra acreditam- nas Estrelas, que inventaram um monte de história louca, tá ligado? Que tem um anãozinho orelhudo com uma espadinha Você já verde de ouviu luz. falar que tem gente que acredita que existe gente Jedi? que vive no centro da Terra? Ah, já. Quem foi que Tem falou os essa mamu, porra? foi o seu Creyson. Não, mas teve um outro cara que falou, não, essa porra... Ah, o Bruno Bock, porra. Ah, caramba. Que acredita nessa porra. E o cara no mundo dos negócios, irmão, ele é o Bruno Bock, tá ligado? O cara tem o pipocando com a porrada de Rico pra caralho, ele comprou rico a pra casa É, do... o que a gente percebe que às vezes uma coisa não liga na outra, né? Não. Você pode ser terraplanista e ser engenheiro. Sim, cara. que é Eu bizarro. conheci um. Que é muito conheceu? bizarro. É. Terraplanista e engenheiro. Então ele duvida do próprio trabalho, né? Porque ele faz o cálculo, que em teoria comprova que a Terra é redonda, ele faz uma casa baseado nesse cálculo, mas não acredita nele. É, porque tem uma área do cérebro ali que é uma área assim meio mágica, né? Você para de acreditar em Deus e começa a acreditar em qualquer merda. Deus funciona como controle de qualidade, pra você não acreditar em qualquer merda, entendeu? Pelo menos é uma merda que tem algum
científico Não, mas fundamental? tem muito tempo, tem muito livro escrito doideira, sobre gostei. ele. Já muitas pessoas pensaram sobre Deus, É né? muito melhor acreditar em Deus do que a Terra é plana, né? Sim, tem mais... sim. Eu acredito em Deus. Até Eu porque, sei, eu lembro o que você falou. É. até porque é mais fácil tu explicar pros outros. Ninguém vai ficar te questionando. Pô, É. como é que é esse bagulho de Deus? Todo mundo já sabe, né? E tem um povo que acredita também que Deus era astronauta, né? Ah, sim. Os deuses Eric von astronautas, Däniken, não né? é? Esse cara aí, escreveu o livro lá, o caralho. Eric von Däniken. É. Como que você lida com essas imagens de OVNIs que estão sendo Verdade, ó. confirmadas pelo Aí, ó. Pentágono, pelo Obama, pela essa porra toda? Eu lido sem acreditar em nenhuma confirmação. Mas você para pra pensar assim, caralho, que interessante. Não. O Pentágono falou que realmente tem um drone que eles não sabem de onde vem essa tecnologia. É, É meio bizarro isso. eu não acho que o Pentágono falou isso. Eu acho que é só... É coisa pra mídia. Vocês assim. já leram o Carl Sagan? Não, confesso que Então, é uma boa sobre esse assunto aí. não. Aham. Chama-se Mundo Assombrado pelos Demônios. É um clássico já de... Não é novo, tem, sei lá, 30 anos. Mas é um livro que continua funcionando. Porque ele apresenta, inclusive, coisas como essas, supostas confirmações da época, né? Ele era cientista, o Carl Sagan. Ele criou um programa que tem até um remake chamado Cosmo. Conheço. Tô ligado, Que foi o aham. Neil deGrasse Tyson Então, o cara que faz agora é um seguidor. do Carl Tem um Sagan. monte de gente que segue ele, assim, que segue ele, as ideias dele. Aham. Né? E esse livro é muito bom, porque ele analisa vários cases, inclusive essas supostas confirmações disso e daquilo. Entendi. Meio que estraga. Ele não ataca a religião especificamente, tipo Deus. Aham. Né? Deus é uma variável sem controle epistemológico. Não tem como saber se existe ou não. Ah, Mas é que a gente fala assim em filosofia. Variável sem controle epistemológico. Não tem como testar em laboratório. sim, sim. Entendeu? Agora, essas informações muito loucas, é que nem gente que vai numa cidade que tem um espírita e o espírita fala que alguém mandou uma carta que estava morto e a carta é sempre tipo, sei lá, mamãe, diga que eu estou bem. Muito genérico, né? Exatamente isso. Muito genérico. Serve pra qualquer um, Não né? tem nenhum- Desde que tu seja uma mamãe. É ou a tenha mesma coisa sido. de um ET que vem aqui e manda salvar a Amazônia. É. Ou busquem conhecimento. É, isso aí. Esse aí não é inofensivo, esse aí. Esse eu gosto. Não, mas o problema não é que ele é inofensivo, é que nenhum ser superior que a gente conhece sabe mais do que a gente sabe. Verdade, Interessante né? isso. Ou será que eles não dão a informação que a gente não sabe pra manter uma evolução natural? Essa é a desculpa que os caras dão. Mas- Sempre. Pra tu ver que eu tô lendo o Cê bagulho. tá ligado, né? Essa é a desculpa que eles dão. A humanidade não tá preparada. É. E aí você que acredita, evidentemente está preparado. Então, imediatamente você faz parte dessa comunidade, logo você é especial. Você sabe uma coisa que ninguém mais sabe. É, eu sei que o resto não tá preparado. Você e saiu esse da é Matrix. tudo que eu sei. É isso aí. Mas você foi escolhido por um ET super evoluído. Significa que você não é o bundão que não come ninguém. Você é um cara especial que tem um acesso. Você é aquele protagonista do filme que ainda não começou. É. Tá Ninguém ligado? descobriu ainda. É, ninguém descobriu, mas você ainda É isso vai ter aí. sua história pica, Tipo ele o cara ainda que vão. tipo o cara que fala que ninguém foi na Lua, É. Caralho, tem esses caras, né, mano? filmado na Islândia. A Então. Lua era a Islândia ou era a Turquia. Ah, então, os caras falam que essas imagens aí de Marte agora é feita ali num deserto. Na lá Zona nos- Leste. É, uns bagulho assim, ó. Deve ser aqui do lado, né? O Igor é responsável pelo pouso na Lua. Mas não, ligando com o assunto que a gente começou, é isso que essa nova era tecnológica de todo mundo poder dar opinião, se expressar e se posicionar, causa essas ideias que não tem pé nem cabeça ganhando tração muito forte. Acho que certos paradigmas que eram já impostos na sociedade estão começando a ser discutidos, entendeu? Por exemplo, o impacto dessas grandes instituições globais. A OMS, por exemplo. Eu acho que a gente, por estar nesse mundo onde está todo mundo se falando, esse poder que eles tinham, essa referência de ser eu sou a Organização Mundial da Saúde, eu controlo a saúde no mundo. Esse negócio esse espantalho foi aparecendo na minha visão. Porque com a internet, a tecnologia, a gente viu que nem a OMS no começo sabia lidar com a parada. Eles falaram que tinha que usar máscara, aí depois eles falaram que máscara não funcionava. Aí depois voltaram atrás e falaram que máscara funcionava. Entendeu? Aí falaram que tinha que fazer de um jeito, aí falaram que tinha que fazer do outro. Entendeu? Aí você falou, porra, os caras são os caras que eram pra ser a referência máxima de saúde no mundo, e eles aqui na internet estão
passando de palhaços, pô. O problema é que assim, não. Primeiro essa coisa da máscara, especificamente, na gripe espanhola já se discutiu máscara. Então, o fato é que a gente normalmente não aprende muito coisa com a história. O próprio Hegel, aquele filósofo do final do 18, começo do 19, que criou a história da dialética lá, ele dizia, assim, uma das coisas que a gente aprende com a história é que a gente não aprende nada com a história. Então, esse caso específico de máscara, quando você pega qualquer material de jornal da época, ou livros que foram escritos sobre a gripe espanhola há 102 anos, você tem lá essa discussão, lockdown, não lockdown, usa máscara, não usa máscara, fecha isso, abre aquilo. Entendi. Quer dizer, isso já rolava há 102 anos atrás. Existia comércio naquela época. Assim como nas outras eventos de peste se usava máscara. Você tinha máscaras na época que se usava. Então esse é um tema que já circula na história das pestes. Agora, sobre essa coisa do critério que você fala, Monark, é uma coisa interessante e bastante séria, que é o seguinte. Na verdade, a gente vai num processo de crítica dos paradigmas, que nem você falou, no caso da OMS é o paradigma institucional, né? A gente vai nessa crítica, só que a gente não vai ter nada para pôr no lugar. Certo? A gente não tem nada para pôr no lugar. Porque o que acontece é quando a gente começa a relativizar tudo, que é uma coisa que na filosofia começou a rolar uns 2.500 anos atrás, a Grécia, né? Foi quem inventou esse negócio de relativizar as coisas. Foi mais ou menos quando começou toda essa história de filosofia? Mais ou menos, né? Mais uns 2.500 anos atrás, que começou a questionar, eles não usavam a expressão relativizar, mas essa coisa de dizer que a verdade depende do ponto de vista de cada um, a democracia era corrupta em Atenas, tinha gente que fazia conspiração, roubava no voto, tinha fraude, toda essa conversa que a gente tem hoje, há 2.500 anos atrás, já aparecia em Atenas, né? Mas o que significa é que, de fato, existe um problema, porque parece que tudo que a gente consegue construir historicamente, socialmente, são convenções. E aí, quando a gente começa a questionar as convenções, o questionamento não para. Não para, entende? Assim, a OMS cai por terra, eu entendo o que você fala, apesar de que a ciência continua dependendo de um certo grau de institucionalização. Senão a gente não consegue fazer coisa nenhuma. Mas é que a OMS é uma instituição global. Ou seja, ela é uma lógica de centralização de poder. Política. Super política. Super política. Inclusive. E eu acho que poderiam existir, sei lá, 20 OMS, tá ligado? 20 referências em saúde. E aí cada uma com o seu valor institucional. Eu tenho medo, não, eu fico com o pé atrás, eu acho que é uma pegadinha política esses órgãos institucionais globais, entendeu? Tipo ONU, OMS, esse negócio que ninguém controla e o mundo inteiro controla. Tipo, eu não acho que essas são instituições democráticas, entendeu? Eu não acho que elas realmente estão pensando no mundo, pro melhor do mundo. Eu vejo elas como instituições que foram totalmente... sequestradas por poderes muito maiores do que os nossos, e elas seguem a cartilha da convenção dos poderosos, entendeu? Eles não seguem um rigor de, tipo, prezar pela humanidade, o certo é o certo, e a gente tem... Não, porque... E o que prova isso? As atitudes dele. Tipo, se você tem esse rigor pela humanidade, você não é um órgão corrompido, você não fica, tipo... Você não se põe como o órgão de sabedoria de todos e fala que não é pra usar máscara, sendo que a convenção de 100 anos atrás é que tinha que usar máscara, tá ligado? Na verdade, é que a gente não sabe o que é certo exatamente, né? Não que eu sabe. parto de outro pressuposto. Eu acho que a humanidade sempre é corrupta e a gente não sabe com certeza o que é certo. A gente tem alguns momentos que é claro que é certo e há alguns momentos em certos grupos que parece que é o certo. Esses órgãos multilaterais, tipo ONU, Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, Unicef, esse barato todo a partir da ONU surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, né? Que foi uma tentativa, porque você teve uma Europa que se matou. Se a gente fizer vou fazer uma conta assim grosseira, mas nem por isso falsa, a Europa começou, sem levar a Idade Média em jogo, porque aí a gente vai bem longe, mas assim, dos final do século XVIII para cá, a Europa ficou se matando até 45. E também se matou nos Balcãs nos anos 90, né? Mas assim, então a Europa entrou, e com o surgimento da Revolução Industrial, ao longo dos 19, se matou muito. Muita violência que acabou na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, com a gripe espanhola no final da Primeira Guerra Mundial.
Então, esses órgãos multilaterais, eles têm o objetivo de meio que institucionalizar conflitos. A política é sempre ruim, mas sem ela é pior. Então, eu entendo o que você fala. Então, seria melhor, por exemplo, ter órgãos locais. O problema é como partir da ideia para a realização das coisas. Na vida real, é tudo sempre pior do que tem na ideia. Tipo, pensar em favor da humanidade. Isso não é muito claro. Sim, com certeza. No plano da ideia, é claro. Claro, Mas no plano da realização não é muito claro. Você teria que ser Deus, né? Pra saber realmente o caminho certo pra humanidade. É né? o que o Descartes fala. Só Deus não precisa de método. Por isso que... É isso aí. Exatamente. Por isso que eu acho perigoso você se colocar num patamar de Deus. Num patamar de eu sou a OMS. Eu entendo pro mundo as diretrizes que devem ser feitas. Portanto, todo mundo do mundo inteiro saiba que você tem que seguir o que eu tô falando. E se você não seguir, vai ter repercussões políticas internacionais. A OMS ela tem várias ingerências em vários países. E, pô, se você vai afetar a soberania de um país, você tem que ter muito bem embasado. Você não pode chegar e falar que a máscara não funciona, tá ligado? Sim. Acaba totalmente aquela imagem, aquela ilusão que a população tinha, pelo menos eu tinha, que eles eram caras supracompetentes, ultracompetentes. Porque uma cagada dessa não se comete, igual o Bolsonaro não comprar vacina. Então, bem-vindo ao grupo. Dos que sabem que nem os supercompetentes, tecnicamente, são tão supercompetentes. Né? Que tem uma dimensão meio circense. Né? Assim, você só tem que tomar cuidado porque esse raciocínio pode te levar facilmente ao niilismo. Sim. A não acreditar mais em porra nenhuma, sabe? Porque o nosso sistema de crença, eles são muito frágeis. São muito frágeis. E a humanidade sempre precisa de alguns mecanismos de reparo, de contenção. Por exemplo, a OMS, ela aceitou a Coronavac, sei lá, 2 semanas atrás. Na medida que ela aceita a Coronavac, significa que quem tomou a Coronavac pode ir para a Europa. Porque agora a Europa, os países do Mediterrâneo estão preocupados com o turismo de verão. Então, não tinham aceitado a Coronavac. Por quê? Porque, inclusive, tem lá todas as brigas ao redor de vacinas, né? Aquela história que a humanidade ia distribuir vacina para todo mundo ia se dar as mãos. Basta olhar na história. Período de pandemia é pior. As pessoas ficam mais cruéis. Egoístas. Pensa agora, a gente conversava há pouco, pensa agora no Dia dos Namorados. O restaurante fecha às 9, sábado. Então, você tem um período curto para ir jantar. E o povo quer ir jantar no Dia dos Namorados, senão a namorada vai ficar brava. O que acontece? Os restaurantes põem o menu em 500 pau, 600 pau. Por quê? Porque tem a pandemia, tem menos serviço, tem menos acesso. Você vai ir, não importa o quê. Quando você espreme a humanidade, normalmente sai merda. E essa vacina não foi uma puta espremida? Porque todo mundo foi obrigado a comprar a vacina, né? Você deu um poder, a partir do momento que a pandemia surgiu, você deu um poder para essas grandes farmacêuticas incrível. Incrível. Porque as vacinas é uma experiência que tem funcionado, né? Sim, sim. Não, eu acho que tem que ter vacina. Não sou contra as vacinas. Eu sei. Eu só acho que, tipo, sabendo que a gente tá numa situação comercial onde a demanda vai ser universal e a gente tem poucas pessoas que têm a capacidade de dar essa oferta, a gente consegue imaginar que vai ocorrer um mercado de monopólio ali. E para isso, eu acho que os governos, eles tinham que, sabendo que isso ia acontecer, preparar medidas para mitigar isso, né? Mas os governo e mercado estão intimamente associados, que nem nós. Nós também estamos metidos com o mercado. É que normalmente quando está no nosso locus ali, no nosso universo, a gente não vê tão claro. A gente vê que tem que pagar boleto. Mas quando você sai, todo mundo tem que pagar boleto, inclusive os governos e as empresas, tem que vender para ter emprego. Ciência custa caro pra caralho. E nesse caso de vacinas hoje, a gente tem aí no horizonte uma competição em saúde entre tecnologias chinesas e tecnologias americanas e europeias. E saúde é um grande mercado, todo mundo quer viver mais. Ficar mais bonito, ter filho mais bonito, ter um só, 2, mas mais bonito, mais saudável. É um puta mercado, medicina. Sim, com certeza. Muito sangue ainda vai rolar por causa disso. Bom, caralho. se a gente olhar pro lado positivo, muito sangue deixou de rolar também, né? Aonde? E vacina evita que mais gente morra, né? Sim. Se Bolsonaro, aquela besta, tivesse comprado vacina... Uma besta quadrada. Certo? Se ele tivesse comprado vacina, não ficasse cuspindo na cara dos outros, xingando, falando merda,
Ele podia, aliás, continuar xingando, falando merda, mas se tivesse comprado vacina, a gente percebia que ele ficava falando merda no quartinho dele, batendo a cabeça na parede, mas tinha vacina. Porque tem coisas que, se você questionar, tipo a Terra é plana, você fudeu, né? Então você pode acreditar em Elvis, mas compra a porra da vacina, né? Tem que, né? Concordo pra caralho. Você Acho até que pode exatamente brincar de isso. acreditar em Elvis, mas se comprar a vacina, tudo bem. Tudo bem. Você pode acreditar em Terra plana, mas se tu não pagar o Visa, fudeu, né? Você não usa mais o Visa, né? E o pior que isso, o Visa ainda vem e te fode. Então tu fica... Então, você você tem fica razão. com o nome sujo. Você tem razão, esse lance de não comprar vacina realmente extrapola todos os limites da burrice. Por falar nisso, esse lance de burrice, de não aceitação de governante, tu viu o tapão na cara que o Macron tomou, cara? Qual deles? O deles? Ele levou outros tapas na cara? O que aconteceu? Não. Cara, não, ele tava num... Não é figurado, era literal. É. Ele Ah, levou literal? um tapa na cara. Ele tava... Ele foi falar com Foi os aí, caras que Serginho, procura aí supostamente... Macron levando tapa na Levando cara. tapa na cara. Foi recentemente, semana passada. O cara foi falar com pessoas que supostamente eram apoiadores dele. E aí no meio tinha... Logo de cara, assim, na primeira fila tinha um cara com a máscara, não sei o quê. Aí o Macron veio e falou com não sei quem, não sei o quê. Aí o cara botou a mão assim pra fora da grade e tal. Pau! Mó tapão na cara dele, cara. Aí vieram os seguranças, agarraram, mas ele já tinha tomado tapa na cara já. O Macron tá coitado, né? Olha lá, ó. Volta. Mas um tapinha na cara é suave, né? Se fosse um tiro era pior, né? Isso é uma coisa que eu gosto da França. Os caras lá cagam pros governantes assim de um jeito muito da hora, mano. Não é à toa que eles cortaram a cabeça do rei, né? Mas o Macron... Essa coisa é grave, né? O Macron, se eu não me engano, ele tá com 30% de aprovação só, dá tipo o Bolsonaro mesmo. Entendi. Mas você veja, quando ele ganhou a eleição, ele era uma esperança, né? Encontrar o Macron nos outros países, porque é um cara meio de centro, olha para o mercado, mas ao mesmo tempo quer defender certos direitos. É um sujeito que surgiu, não tinha um partido político, era um movimento nas redes, é um cara jovem, que tem uma mulher mais velha, que foi professora dele, alguém podia ter acusado ela de pedofilia na Inclusive, época é bem e tal. esquisita essa história aí. Então, mas é casado com uma mulher muito mais velha. E se fosse um cara com uma mina muito mais nova, a mina era vagabunda e ele era Mas é que ela filha era da puta. professora Então, dele, professora né? dele, né? É foda, né, cara? É aquela professora gostosa que você acha o tesão e você acaba casando com ela, de Sim, repente. loucura. Mas assim, quando ele surgiu, ele era uma onda, né? Porque ele era esperança, uma nova França. E agora tá fudido. Todo mundo que sobe ao poder se fode. É só E hoje questão é de cada tempo. vez mais difícil, né? Por causa da pressão, que inclusive vem das redes, as pessoas falam e se organizam para dar um tapa na cara, depois some. Mas isso gera pressão, né? É outro jogo, né, político que eles estão tendo que lidar. Eu não queria pra política, mano. Nunca me candidataria. Eu já tive no passado esse pensamento de me candidatar. Ah, foi? Já, mas aí eu não passo. Aí eu falei, mano, porque eu queria mudar eu queria que mudasse. Eu não gosto das coisas como elas estão. Mas não vale a pena, tá ligado? Eu fico pensando que eu vou entrar lá, eu não vou fazer nada e eu vou sofrer pra caralho, tá ligado? Vou ser atacado injustamente, de formas maquiavélicas de todos os lados. É melhor ficar aqui. É melhor ficar aqui, É. ganhando o meu, conversando com pessoas fodas. A É gente melhor fala ficar, umas né? merda aí, de vez em quando tem uns impactos aí na sociedade e tal, mas é melhor assim, né? Você vai pra casa e dorme, né? quer Dorme dizer- tranquilo. Quer dizer, ele não, porque... dorme? Eu tenho Mas um problema sério pra dormir, mas isso é um problema meu. Você tem insônia? Tenho, cara. Eu só durmo quando tá de manhã, mó merda. Mas não é ele que acorda meio-dia? Você também acorda Eu também, meio-dia? cara. Eu acordo meio-dia e meio-dia é quando eu acordo cedo. Cara, eu nem Mas- sabia que ia ter flow hoje. Mas sabia sim. Você não sabia que tinha flow hoje? Sabia, É isso? sabia. Eu ouvi dizer que você não sabia. Foi Deus que disse? Eu não. ouvi dizer por aí. Eu sabia que tinha. Mas, assim, eu vou... Geralmente, eu deito na cama e eu tô com sono e eu tô cansado, mas eu não consigo apagar até umas 5 horas da manhã. É uma merda isso. Você fica fazendo o quê? Eu fico pirando por que eu não tô conseguindo dormir. Todo dia acontece isso e você continua pirando porque não consegue dormir? Não chegou numa resposta? Cara, eu ainda não sei. Você sabe, sim. Eu- Você total sabe.
você não faz exercício físico, você não gasta sua energia, você come à noite, você toma 20 litros de café por dia. Claro que você sabe a resposta. Você só não quer ter o trabalho de corrigir. Isso foi um tapa na cara. É, né, cara? Caralho. Vamos Minha chamar ele de mãe tá Macron falando. hoje. Macron. Isso foi um tapa na cara. Minha mãe tá me dando esporra aqui, cara. Pô, já levou de duas mãezonas bombadas, já levou uns porra. O João Araújo manda aqui, salve, salve família. Pondé, vejo que você fala muito sobre a questão de ter filhos como algo positivo. E eu enxergo isso como um dos principais pontos do porquê o Rio de Janeiro é tão ruim. Pode explicar mais seu ponto de vista sobre isso? Caralho? Ele é carioca? Deve ser. Eu sou carioca. Eu não acho que esse é o problema do Rio. Eu suspeitava que você era carioca. É fácil, né? Ah. Mas eu não acho que esse seja o problema do Rio. Acho que o problema do Rio tá na política. Eu acho que o problema do Rio está em um monte de lugares. E muito mais a política do que no fato das pessoas serem filhos. Agora, eu entendo o que ele está dizendo. E isso era uma discussão que... Olha, eu entrei na faculdade de medicina em 79, né? E essa discussão já estava posta. Que era o seguinte... muitas pessoas têm muitos filhos e não têm condição material para bancar esses filhos. E então deveria haver o que então nos anos 80 se chamava de planejamento familiar, que era você ajudar que as pessoas mais pobres, que acabam tendo mais filhos, tivessem menos filhos. Então tinha discussões na faculdade que assim, é ético você, por exemplo, fazer uma ligação de trompas de uma mulher que já teve 4 filhos e ela nem vai ficar sabendo? Ético não é. Então, mas essa era a discussão. Diante da necessidade do planejamento familiar, você, enquanto médico, poderia fazer isso? É claro que não é ético e não é legal. Mas ali na frente de batalha, ela não ia nem saber o que você estava fazendo, porque era uma cesárea, por exemplo, certo? Por conta disso, eu acho que é isso que está atrás do que ele está falando. A ideia de que pessoas que muitas vezes não têm condição de criar filhos, acaba tendo um monte de filhos. O que acontece? A pirâmide é engraçada. Quanto melhor condição de vida você tem, menos filho você tem. Porque, inclusive, para as mulheres, se tiver mais filho, tem menos trabalho. Então, eu acho que o que ele está dizendo, e ele está perguntando porque eu digo que é positivo, não é simples assim, eu não estou dizendo que é positivo. Eu acho que a experiência de ter filhos é uma experiência bastante rica. Inclusive porque é problemática. Com certeza. Inclusive, Concordo você pra tem, caralho. você sabe como é que é. Aham. É uma experiência muito rica. Muda sua vida profundamente. Exatamente. Para mim também foi assim. Então, agora, o que eu critico é porque muita gente hoje opta por não ter filhos e inventa desculpa legal para isso. Porque o mundo está muito cheio. Porque a humanidade é ruim. Não tem nem a honestidade de ser Brás Cubas o Machado e dizer: cometi muitos pecados na vida, pelo menos um eu não cometi. Não tive filhos. Não leguei a miséria humana para ninguém. Certo? Não, é assim não, porque eu sou uma pessoa preocupada, porque eu sou vegano, porque eu acho que vai botar mais gente comendo carne. Entendeu? É isso que eu critico. Eu acho que quem quer ter filho tem, quem não quer não tem. Eu acho que se perde uma experiência. Mas não há dúvida que tem tido uma diminuição gradativa do número de crianças, principalmente da classe média para cima. Isso é fato. Tem muito filho da classe média para baixo. Que vai a pergunta Será que a do nosso experiência seguidor aí. de produzir um ser humano e criar esse ser humano para que ele seja um ser humano que você acredita que é o melhor possível é igualzinha à experiência de adotar um ser humano e fazer e criar esse ser humano para que ele seja o melhor ser humano possível do teu ponto de vista? Assim, eu fico pensando, Igualzinho não é, né? eu tenho muita vontade de adotar uma criança. Você tem 2 já, né? Tenho 2 meninas. Eu tenho muita vontade de adotar uma pessoa, sabe? Então, eu fico pensando se eu... Uma das minhas principais dúvidas nesse ponto é se eu vou conseguir amar essa pessoa pra caralho que nem eu amo minhas filhas, sabe? E eu não acharia justo adotar uma pessoa se fosse pra não amá-la como eu amo as minhas filhas. Olha, eu acho que tem gente que adota filhos e ama como se fossem filhos biológicos, como se diz. Acho que sim. Ao mesmo tempo, pode ter gente que adota uma criança porque tem um barato social na cabeça, e aí quando a criança está lá crescendo,
descobre que não gosta tanto. Ou não podia ter filho e adotou, né? Agora, quando você adota uma criança, você traz, junto com essa criança, uma história inicial de vida que ela tem, que muitas vezes é complicada. Justamente por isso ela foi parar na adoção, né? Porque é complicada. Mas eu acho que é possível pessoas, principalmente que não tiveram filhos e adota filhos, e ter um vínculo afetivo com essa criança tão poderoso quanto quem tem um filho biológico. Eu nunca tive vontade de adotar filhos, eu sempre quis ter filhos meus. Agora, eu nunca tive essa ideia de criar filhos para que eles fossem a melhor pessoa possível. Não? Não, nunca tive essa ideia. Essa é uma ideia um pouco recente. Você cria seus filhos pra quê? Qual que é o seu objetivo? O que você gostaria que seus filhos se Eu não tornassem? tive objetivo quando eu tive filhos. Eu simplesmente tive eles. Eu não tinha um objetivo. Mas você tem Né? direcionamentos que você dá como pai, né? Sim, mas isso sim. Isso sim, assim, estudar em escola tal, Assim, gostar de ler livro. as minhas filhas eu quero que elas gostem de jogar videogame, cara, que é um novo livro. Entendeu? Pra caralho. Pra caralho. Ah? Tomou o dedo do meio do Pondé. Adorei essa. Pra caralho. Ó, novo livro aí! Ele nem viu o que eu fiz, né? Ele tava olhando pra baixo, ó. Pra caralho. Eu nem vi o dedo Novo livro. Ah, pronto, agora eu vi. Não, diga. Não, Qual a eu tava próxima? dizendo isso. Tava dizendo que quando as minhas filhas nasceram, a única preocupação que tinha na minha mente era o bem-estar delas. Ah, isso sim. sabe? Com certeza. Mas é... Comer bem, À ter bom medida, que elas, médico. à medida que elas Fralda. vão Boa fralda. questionando as coisas, ou sei lá, começando a ter dúvidas mesmo. Eu tenho uma com 8 e outra com 6. Então, eu sinto que eu tô no momento... Eu tento, toda vez que surge um questionamento, assim, especialmente os difíceis, o meu norte nesse caso é que elas sejam o mais esclarecidas possível. Ah, sim. Sem, por exemplo, desde o começo, nunca teve a pira do Papai Noel ou do Coelhinho da Páscoa. Porque, porra, é um pouco egoísta isso que eu... Porque, porra, eu que me fodo, eu que cuido de tu, eu que faço tudo, eu que compro o presente, tu ainda vai acreditar essa porra no Papai Noel? Papai é papai aqui mesmo. Pô, Papai Noel sou Mas eu. olha, a minha filha, por exemplo, que cresceu num ambiente judaico, né, em casa, e não acredita em Papai Noel, em Coelhinho da Páscoa, adora ovo de Páscoa. Claro, Assim, chocolate, mano. Mas não mas se liga. Elas ganham lá os ovos. Na Páscoa lá, Ainda eu... bem que você dá os ovos de Páscoa, Porra, né? na Páscoa eu fico escondendo ovinho e tal. Então. compro os Mas ovos fala pra que ela. foi ele que escondeu. Mas fui eu que escondi. não Você foi é o coelhinho da Páscoa. Eu sou o coelhinho da Páscoa, É. Papai Noel, a porra toda sou eu, entendeu? Pinta a barba de branco. É, Não precisa quase. a barriga já tem. Já tô quase assim. Mas eu quis dizer que eu nunca pensei em fazer meus filhos a melhor pessoa, porque eu acho que hoje isso é um discurso, entendeu? Tem muitos pais que querem que os filhos salvem as baleias, querem que os filhos não comam carne, querem Vira que os filhos não super-herói. comam açúcar, virem um super-herói. É isso que eu quis dizer. Produz o filho na Com intenção... um projeto. É. É isso que eu quis dizer. Mas eu acho que se eu fosse criar... Eu não tenho filhos, né? Mas se eu for Dá ter... tempo ainda. Dá tempo, 30. Mas se eu tivesse... Eu não queria, tipo, direcionar ele pra ser um super-herói, mas eu gostaria que eu desse toda a base que ele precisa pra viver nesse mundo, tá ligado? Porque eu faria questão tipo... De dar um direcionamento, de ajudar, porque é difícil viver nessa porra, tá ligado? Eu não quero só largar ele, sacou? E que tem ter uma coisa, hein? Eles nunca são o que você esperava que fossem Imagina. quando crescem. Não tô falando nem de bem nem de mal, tô falando de Aham. que não é aquilo que você Imaginar. necessariamente pensa que é. O mundo nunca é o que a gente acha que é. Ah, é bem mais legal assim, eu acho. Bem, mas sabe o que veio primeiro? Eu acreditar em Deus. Depois veio isso que aconteceu comigo. Sem sacanagem, hein? Mas é sem sacanagem. Mas é sem sacanagem. Cara, eu tava falando com um pastor anteontem, conversando, trocando ideia. E ele falou, porra, eu gosto pra caralho do Monark, cara. Ele é malucão, do jeito dele ali, não sei o quê. Mas, porra, eu gosto dele. Cara, tu é pastor. Eu acho que eu não conheço muitas pessoas que acreditam em Deus o tanto que o Monark acredita. Não, eu acredito em Deus. Eu lembro da última vez que você falou. Você falou que inclusive teve um momento na sua vida Sim, que então, isso te levou pra isso.
Resumindo, eu tive um momento de sucesso na minha vida, onde eu não acreditava em Deus, aí eu perdi o sucesso, entrei num limbo durante alguns anos. Nesse processo, eu me reconectei com Deus. E aí aconteceu o flow. Aí você fala, pô, você reconectou com Deus porque você estava na merda. E aí a hora que você vai se conectar é quando você tá na merda, quando você não tem mais o que pedir, você vai pedir pra um ser espiritual, hipotético, poderoso, Isso universal. é estatístico, né? Sim, sim, Momentos de perda são momentos de conversão religiosa. com Aí, certeza. ó, passa essas porra aqui, pô, né? Pô, parece até que tu não sabe comer comida... Mas falando em ciência, Eu sei, mas eu gosto de comer seco mesmo. Ah, gosta nada. Gosto, Acabou sim. De falar isso aí. Eu gosto de comer seco porque às vezes um desses são muito apimentados. Tu não curte uma pimenta? Às vezes. Tá. Isso aqui tá um pouco, mas tá gostoso. Ah. mas falando cientificamente tacos. também, eu fiz um teste aí, né? Eu acreditei na parada, eu me permiti acreditar na parada, e querendo ou não... Parada é Deus, você tá falando. Querendo ou não, querendo ou não, isso foi positivo pra mim na minha vida, entendeu? Agora, eu sei que é um caso, né? É um ponto estatístico, não dá pra você traçar... Não é um caso. Muita gente já passou por coisas que você passou e acreditou em Deus Sim. e a vida mudou. E eu cheguei numa conclusão que, pra mim, não acreditar em Deus, eu fico totalmente perdido. Tipo, eu não, porque pra mim, ou eu acredito que a gente tem um propósito, ou eu sou egoísta o máximo que eu puder. Não tem outra escolha. Porque não tem outra escolha. Porque se a gente tá num planeta onde é aleatório e foda-se, todas as decisões que eu tenho que tomar aqui são decisões que vão me ajudar e foda-se o resto. Foda-se ética, foda-se moral, foda-se o que é certo ou errado. O que importa é eu me dar bem dado o jogo que é a vida. Se- Você tá falando que nem Dostoiévski. Se Dostoiévski. Escritor russo. É o do Dostoiévski século XIX. moderno, rapaz. Um personagem dele fala no Irmãos Karamazov, um livro dele. Se Deus não existe, tudo é permitido. É o que você está falando. Eu vejo a vida assim. É um dos debates mais antigos e mais difíceis de responder. Quer dizer, se as pessoas... Porque assim, Pô, me dá um charuto desse aí, pão, né? isso aqui é... Você tem que cortar o charuto, né? Ou você corta... Pode cortar assim, mas não é bom. É bom porque fica parecendo, sei lá, Clint Eastwood. Tá. Entendeu? Mas o melhor é cortar assim, ó. Tá, corta só a bundinha. Senão não dá pra fumar. Tem gente que fura. Fura, faz uns É. furinhos aqui assim. Tá, vou cortar aqui esquerda. lá a bundita. Caralho, hoje já destruindo o flow, mané. Já o microfone morreu, o Bonafé fala mesmo. É. Deus, hein? Parar de falar meu nome, caralho. Fica falando meu nome em vão. Tá. Daí, agora eu preciso de um isqueiro. Aí acende o isqueiro. Você tem que queimar ele todo, porque senão ele fica torto. E às vezes você passa a língua aqui, ó, para sentir o gosto do tabaco puro. Pra quem gosta do charuto, né? Caralho, não é que esse aqui é o Monte Cristo mesmo? É, Monte 4. Caralho, compraram o charuto que tu pediu, olha aí. Você vê? Hoje é foda, né? Tem tudo lá. Até uma seda, umas paradas assim. Opa, desculpa, Food, não tem não, tem não. Mas você tava falando que essa era uma questão antiga Isso e... é uma questão antiga pelo seguinte, porque assim, uma coisa é o monarca dizer que pra ele, se Deus não existir, fudeu, eu vou virar egoísta, certo? Outra coisa é eu pensar que as pessoas em geral, se não acreditarem em Deus, vão ficar filha da puta. Por que é outra coisa? Porque tem muita gente que acredita em Deus e é filha da puta. Sim, sim. Entendeu? Então, a religião enquanto tal, apesar de que ela tem efeito moral, sem dúvida nenhuma, em alguma medida, de conter comportamentos, botar pessoas numa certa linha e tal, muita gente já mata, ou já matou por religião.
Entende? Então, Sim. Às vezes a religião é o que permite ela matar, inclusive. ela faz uma leitura da religião, que evidentemente outro pode fazer outra leitura, porque tudo que é ser humano, tudo que é do ser humano, a gente pode ler assim o assado, né? Sim, está aberto a Justamente interpretações. isso, Mas é muito comum uma pessoa chegar à conclusão que pra ela, se Deus não existe, pra ela, tipo, fudeu, assim. Fica tudo como você falou, se é tudo ao acaso, então foda-se. Então foda-se. Mas tem muita gente que não acredita em Deus e não sente isso, entendeu? Só puxa um pouquinho o microfone pra você. Tem muita gente que não acredita em Deus e não sente isso. Então, mas quando eu não acreditava em Deus, eu também... Eu era uma pessoa boa, tá ligado? Eu não fazia coisas erradas, mesmo não acreditando em Deus. Só que com o tempo, não era questão de ser bom ou não, na verdade. Era mais a questão de propósito. Era mais a questão de tipo, ok, por que eu quero? Por que eu vou me esforçar se isso aqui é tudo aleatório? E foda-se. Pra mim parece um jogo cruel essa porra. Você me dá a vida na parada aleatória, parece meio cruel. Parece assim, olha esse universo aqui. Você conhece isso desse universo, mas você sabe que você conhece isso. Tipo, eu ainda sei o quanto eu tô perdendo. Eu sei o quão limitado é a minha vida. É cruel essa porra. Não? E aí você põe numa vida... E não é uma vida perfeita, no sentido que você vai poder ter as experiências que você quer. É uma vida cruel também, é uma vida de merda. É uma vida onde que a maioria das pessoas nem chega sei lá, a fazer o que quer. Quem é o pessimista aqui? Continue. Mas é como eu vejo a vida, entendeu? Se ela não tem um propósito, se a gente não tá aqui por algo maior, é só uma brincadeira muito sem graça, muito cruel, e que eu não faço tanta questão de participar. Tá Mas ligado? tu sabe que a vasta maioria das pessoas nem presta atenção nessa porra. Com certeza. Nem Chegar tá. a formular esse raciocínio. Mas tá é porque eu nem tive o privilégio de ter tempo pra caralho. E de não ter que me preocupar com a minha subsistência. Aí a gente tem o que pensar. Aí você começa a mas pensar. tem gente que tem tempo pra caralho, não se preocupa com a sobrevivência e não formula esse raciocínio. Com certeza. Talvez seja melhor. Tem uma assim, história porra. pessoal aí em jogo. Uma questão tua pessoal, entendeu? Entendi. Como todo mundo tem questão pessoal. Tem a tua história, sei lá, por que razões forem, que levou você, no seu tempo livre, na sua condição material, você ser capaz de organizar Refletir, esse raciocínio. me interessar sobre isso. E pensar, porque isso é um raciocínio filosófico, né? Eu sempre gostei. Eu tive um professor de filosofia na quarta série que, pra mim, foi o professor que mudou minha vida, assim, tá ligado? Olha aí. Ele começou foi a primeira aula que eu falei, caralho, isso é legal. Achei legal pensar sobre isso, tá ligado? Não é números e mais e menos, isso aí, sei lá. Então, aí isso é uma das razões de você ter acabado formulando esse pensamento no tempo livre, né? Pode crer, pode ser, pode ter nascido ali. Mas o que você acha sobre isso? Você, Pondé, você vê a vida sem Deus uma vida sem regras ou sem propósito? E uma vida com Exu é diferente? Tá fudido agora, hein? Mas Exu é Deus também, tá ligado? Nesse caso. Tá querendo complicar minha vida? Não. Você me chama aqui, me dá comida mexicana, charuto, caralho. Só pra te fica me fuder, fazendo né? pergunta merda. Então, Não, a verdade é que isso que você falou é real. Tipo, eu chego lá no Exu. Vá, fale. que Deus, Exu, ou Pombagira, ou Oxalá, ou Ogum, todos esses aí estão ocupando ali o espaço de Deus. Não estão? Eles são sistemas religiosos, né? Sim. E como são sistemas religiosos, cumprem a função religiosa. Mas vamos voltar à primeira pergunta dele, depois a gente chega no Exu. Assim, então, assim como muitas pessoas, eu não sendo religioso, não acreditando em Deus, eu nunca senti que por isso a vida não tinha sentido. E que não tinha propósito. Apesar de que o propósito, para mim, nunca foi uma coisa abstrata. O meu propósito foi... Eu quero que, ao longo da vida, já que a gente passa a maior parte do tempo trabalhando, que aquilo que eu trabalhe, eu goste. Esse foi o propósito. Por isso eu desisti da medicina, fui para filosofia, entendeu? Eu queria gostar... O teu propósito era algo que tu definiu pra você mesmo. Foi... Não foi algo divinamente dado a você. Não. E eu sentia que... Mas eu discordo disso que você falou. Trabalhar no que eu não gosto, eu estava vendo já
na faculdade, 5 anos, hospital, plantão, todo o jogo da medicina, que hoje é pior ainda em termos comerciais e tal do que já era há, sei lá, 30 anos atrás. Mas assim, então eu construí na minha cabeça uma hipótese que é o seguinte: eu quero trabalhar numa coisa que eu goste. E aí eu fui ao longo de anos, inclusive durante a faculdade de medicina, estudando psicanálise, percebendo o que eu gostaria. Podia ter me fudido, deu certo, mas assim... Então, eu nunca senti que a crença em Deus ou não determinaria, por exemplo, uma condição melancólica. O Woody Allen acha que sim. Ele deu uma famosa entrevista alguns anos atrás na Ilustrada da Folha, sei lá, uns 5 anos atrás talvez, ou um pouco menos, em que ele falava que ele achava que ele foi a vida inteira melancólico e um tanto depressivo, porque ele era ateu. Porque ele achava que a vida não tinha sentido. Mas essa é uma experiência pessoal. Eu e muitas outras pessoas não têm essa experiência, né? Mas eu acredito que muitas pessoas podem ter essa sensação. Assim como outras acreditam muito em Deus e viram uns escrotos. Ou em qualquer outra coisa, não só Deus. Entendeu? Com então certeza. eu não tenho essa experiência. Agora, com relação a Exu, o que eu acho que o candomblé, ele é uma religião muito concreta, né? Toda religião tem sociabilidade. Você encontra pessoas que acreditam na mesma coisa que você, justifica para você coisas. E no candomblé, você fala. O candomblé já misturado, que os orixás falam, no caso do Exu, por exemplo, que tem pessoas e tal. Essas pessoas falam com você diretamente, te orientam. Você começa a interpretar sonhos, achando que esses seres estão falando com você. E, de novo, entra no sistema religioso como um todo. O que é? A religião é um sistema de sentido. Prático e teórico. Funciona melhor quando é prático. É um sistema de sentido que ajuda você a atravessar sofrimento, perdas, organizar seu dia a dia. Só que, para muita gente, essa organização tem que ser concreta. Tipo, eu vou para a igreja todo final de semana... Meu filho conhece uma menina, eles namoram, minha mulher tem amigas, eu tenho amigos, a gente vai comer pizza junto, todo mundo depois da igreja, no domingo. A gente não tem dinheiro para ter clube, não tem casa em Campos do Jordão, não tem casa na praia, não viaja nunca, não dá para jantar. Mas tem a igreja constrói e, no final das contas, foi porque eu aceitei Jesus no coração. Que significou que eu comecei a frequentar a igreja. Fazendo análise sociológica, né? Só, claro, não estou fazendo análise de fé. Sim, você está dizendo que existe uma questão de rotina, que traz para as pessoas uma rotina positiva, um senso de comunidade, combando com um senso de propósito, e você está no caminho certo, e você está do lado certo do time do bem. Isso aí.